Agora, ô Ale, acompanhando o que disseram os jogadores na saída de campo, né, que o nosso Adilson conversou com eles, principalmente o Rafa Silva, o Ricardo Silva e também o Dalberson, a gente percebe o seguinte: jogadores ainda acreditam, não jogam a toalha e, olhando o copo sempre meio cheio, enaltecendo o fato do América ter pontuado, né? Do América ter conseguido pontuação mesmo empatando em casa. E tem a volta do Miguelito, né? Pro confronto contra o Paysandu, que é sempre uma esperança de uma melhora técnica no time, né? Porque hoje o que a gente viu, além das mudanças táticas, eu acho que o time fisicamente mais inteiro, mas muita dificuldade técnica, viu, Romano? Principalmente depois das alterações. O Alberto Valentim, entendeu que o time teve um desgaste muito grande e começou a trocar. Só que tecnicamente o time perdeu muito, né? Porque o Stênio, para mim, já era o melhor da partida. O William Bigode é um cara talentoso, embora não consiga ter intensidade, né? Natural. Mas principalmente na saída desses dois, o time perde muito tecnicamente. A gente viu o Rafa Silva com otimismo, falando que vai ajudar bastante, tomara mesmo, mas a impressão que se tem para quem está aqui no Indepa é que foi precipitada a entrada dele, né? A estreia dele foi antecipada porque ele não consegue dominar a bola. Ele foi acionado em duas oportunidades que ele meio que tropeçou, não conseguiu, a bola parecia um inimigo, né? E o outro que entrou mal pra caramba foi o Tite Ortiz. Ele teria o mérito de acertar o Lucas, o nosso repórter, ali atrás do gol, mas nem isso ele conseguiu. Ele realmente errou demais. Acho que até o Dalbert entrou bem, eu acho que teve ali uma boa participação, mas também com alguns erros assim mais claros, né? Enfim, eu acho que o time que saiu jogando até correspondeu. Você percebe uma evolução, com boa vontade você percebe. Mas na hora de trocar, você tem muita dificuldade, o time caiu muito, teve volume, o Operário chamou pra cima, o Operário só queria saber de empatar, de passar o tempo, de fazer cera, chamou o América pra cima e o América não teve capacidade, né, de transformar volume em gol, e por isso que não conseguiu o resultado positivo. Agora, é verdade, se você quer avaliar aspectos positivos, entendo que o time está mais intenso, mais organizado, sabe, está mais bem distribuído, está mais protegido, mas nessa fase aqui, na zona do rebaixamento, talvez fosse melhor que jogasse mal, mas conseguisse os 3 pontos, né, porque a situação é desesperadora, muito complicada mesmo, tanto que só tem a vitória contra o Avaí nas últimas 11 rodadas, né, Romano? Sobre o Rafa Silva, Ale, lembrando que estamos com o pós-jogo Itatiaia 7K, ele fez o segundo jogo só na temporada. O primeiro tinha sido o Campeonato Paulista, 24 minutos. Será que não foi precipitado, colocado sem qualquer ritmo de jogo, numa partida em que o América precisava vencer para sair da zona do rebaixamento? Talvez apostando num passado, né, em que ele teve mais oportunidades. No Cruzeiro ele conseguiu jogar, né? Mas realmente, se ele mostrou alguma coisa diferente no treinamento, ok. Mas aqui no jogo ele mostrou que está completamente fora. Eu digo mais, hein? Eu acho que uma semana para ele é pouco, porque ele está completamente fora do ritmo, quem vê ele jogando hoje não imagina que ele possa ajudar, não. É verdade que no Mirassol, você falou aí, né? Ele praticamente não jogou. Por isso, inclusive, que o Mirassol aceitou liberá-lo, né? Uma partida só. Mas ele vai ter que evoluir muito, mas muito, para poder ajudar, porque o que a gente viu hoje, Romano, sem brincadeira, foi assustador. E você até dizia na jornada, e ele foi eleito melhor em campo, se não fosse cansaço, não tiraria o Stênio, né? Que era o jogador mais incisivo do América, né? Você sabe que é muito de treinador, né? Vamos ver até que o Valentim vai falar na coletiva ali. Eu sinceramente, nessa carência técnica que está vivendo o América, nem cansado
eu tiraria o Stênio. Principalmente para colocar o Rafa Silva. Nem cansado. Porque, por exemplo, o Stênio cansado certamente faria mais do que o Rafa Silva hoje descansado. Mas certamente. Então é muito complicado você, por exemplo, o melhor jogador do Operário disparado para mim é o Bosquilha. O Alex não tirou o Bosquilha e o Bosquilha cansou. Porque numa bola ele pode fazer a diferença, né? Então, às vezes, você protege um pouco mais o seu melhor jogador, tirando, inclusive, os caras que trabalham ao lado dele, colocar cara inteiro para correr por ele, e você preserva, respeita o bom momento do jogador na partida, né? Então, para colocar o Rafa Silva, eu não tiraria o Stênio, não. E tenho dúvida também se tiraria o Bigode, que o Bigode cansa muito mais, né? Mas tenho dúvida se tiraria o Bigode também, porque se você não tem boas alternativas parecidas, assim, quase do mesmo nível, não vale a pena. E hoje não valeu a pena. E tem o detalhe de que ele tirou o meia, né? O cara que era o da criação, na verdade, mais ponta de lança do que criação, que é o Elizari, para colocar o Tite Ortiz, que não foi nem ponta de lança nem armador, né? Não conseguiu fazer nada, né? Nada. O Tite Ortiz, ele bateu uma falta aqui que foi bem constrangedora e errou tudo que ele tentou. Mas tudo que ele tentou. É que assim, como a gente não sabe exatamente o que acontece no treino, a não ser que o Tite Ortiz, o Rafa Silva, os caras entram no treino e arrebentam. Porque hoje eles foram muito mal, mas muito mal. E essa saúde que tentou o Valentim, esses jogadores vindo do banco, com gás e tal, tecnicamente ficaram devendo muito, mas muito. Então o time não conseguiu corresponder, mesmo com o Operário chamando o Coelhão para cima, ficando só na defesa, abrindo mão de atacar, fazendo cera. E o América com muita dificuldade, muita carência técnica, né? De dominar, de fazer um cruzamento às vezes, sabe? De uma finalização. E isso acabou pesando para que o América não conseguisse o resultado positivo. Agora tem pela frente o confronto de zona do rebaixamento, né? O América é o primeiro da zona contra o último da zona, né? Então vai ter essa dificuldade aí com o Paysandu. Claro que uma fumaça danada, né? Uma dificuldade enorme, mas a gente tem que acreditar. Eu acho que, como eu falei aqui, no começo do jogo ali, o primeiro tempo, até tomar o gol, até os 33, quando tomou o gol do Neto Paraíba, depois da boa jogada do Rodrigo Rodrigues, eu acho que o América estava com um bom comportamento. Então se agarrar, ô Romano, nessa evolução que já aconteceu no jogo passado contra o Avaí, aconteceu em alguns momentos no jogo de hoje, tem a volta do Miguelito. Então se agarrar nisso para acreditar que dias melhores virão. Você viu esse coisa, né? Você trabalhou, né? Você era o protagonista. Essa é nova, né? Mas eu acredito que seja por aí. Agora, as alterações, nossa mãe, pelo amor de Deus, os caras judiaram da criança, viu, Romano? Ela, né? Olha, o pós-jogo Itatiaia 7K. América que está com uma crise na lateral direita, seu Alê. Porque o Mariano não resolve e o Júlio é um zagueiro e zagueiro lento. E tanto que o gol sai por ali do Operário, né? Porque o camisa 7, o Rodrigo Farofa, ele fez uma fumaça, viu? Por aquele setor, e foi ali que nasceu a jogada do gol do Operário. Agora, eu vou te falar com toda sinceridade. Opa! Até o Romano falando dessa questão da lateral direita, o Samuel Alves, que é o lateral, ele não veio para o jogo, está fazendo o controle de carga, está voltando de lesão. Quem sabe durante a semana possa ficar à disposição do técnico Alberto Valentim para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Paysandu. Este jogo contra o Paysandu seria na Curuzu, mas só que houve a mudança e o jogo agora será no Mangueirão no sábado às 4h. Então aí América e Paysandu no próximo sábado. Então quem sabe o Samuel Alves ficando à disposição de Alberto Valentim para o jogo do próximo sábado, informando 7K. Acabou
se dando bem, porque o jogo na Curuzu ia ser uma pressão danada para cima dele e levando para o maior estádio do estado do Pará, melhorou as coisas pelos lados do América. Esse é o pós-jogo Itatiaia 7K. Agora tem um detalhe, né? O Samuel Alves é um garoto, fez a estreia dele e tudo, mas ainda não teve uma sequência. E o Maguinho fazendo falta, ô Ale. Porque você vê que aquela lateral direita tem muitos problemas, né? Mas vou falar uma coisa que eu não concordo. Hoje eu prefiro o Júlio do que o Mariano. Se tiver que escolher, eu também. Eu prefiro. E olha que pior que a gente tá falando do Mariano, que jogou num ótimo nível durante sua carreira, né? Mas realmente não tá conseguindo. É uma pena, porque seria um jogador importante pro América, né? Mas não tá conseguindo. Daí eu vou. O Júlio é mais durão, até tentou umas jogadas no ataque, que deu uma empolgada, né? Tanto que ele machucou. Ele deu um drible uma hora ali no lado direito do ataque, até machucou. Mas eu acho que ele é mais viril, né? Mais, sabe, tem mais gás, tem mais força. Então, se tiver que escolher, eu fecho o olho e vou no Júlio César.